Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento e nesse vídeo eu vou dar duas dicas para você melhorar a performance do seu cérebro, tá? Então, mas antes eu queria que você parasse um pouquinho, para por 2 segundos e dá uma cheiradinha em você. Cheira mesmo, cheira. Vamos lá, cheira. As chances são que você está cheirando um cheiro bom, tá? Pode ser alguma coisa como de colônia ou simplesmente desodorante ou alguma outra coisa, ou simplesmente você está limpo, tá? Porque você toma banho. E por que isso está acontecendo, tá? Se você cheirasse, se você se cheirasse, se você vivesse na Idade Média ou até antes, tá? E se você se cheirasse naquela época, a experiência não ia ser tão boa assim. As chances são que você ia cheirar mal, tá? É normal cheirar mal. E o homem, como a gente isso eu vi um cara que chama Vishen Lariani, do Mind Valley, falando, um homem, ele ficou muito bom em tomar conta do seu próprio corpo, tá? Então a gente sabe tomar conta do nosso próprio corpo. A gente acorda, escova os dentes, toma banho, passa desodorante, é, faz um monte de coisa para cuidar do nosso corpo. E muitas vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo isso já é tão automático que a gente dá por... Enfim, é uma segunda, como diria em inglês, second nature, né? É uma segunda natureza, a gente nem vê que a gente está fazendo isso. Agora, qual que é a parte mais importante do nosso corpo, tá? E não sei se tem uma parte mais importante, mas uma parte muito importante do nosso corpo é o nosso cérebro, tá? E poucas pessoas que eu conheço particularmente tomam conta de cuidar, de fazer o que é preciso para cuidar do cérebro, como um músculo, tá? Não como, enfim, espiritualmente, alguma coisa do tipo, nesse caso, tá? Não, mas como um músculo. Então, o que eles fazem? Ninguém naturalmente, intencionalmente cuida do cérebro, tá? E eu tenho duas coisas que eu faço na minha vida para cuidar do meu cérebro, como um órgão, tá? Como um órgão. E elas me trazem muito resultado, tá? E a primeira coisa que eu faço todo dia é meditar, tá? Acredite ou não, a primeira vez que eu ouvi falar de meditação, eu achava que meditação era uma coisa espiritual, ligada a religiões, e às vezes até é, tá? Mas a meditação também é uma coisa completamente mecânica, tá? Que faz com que você possa cuidar do seu cérebro. O que é meditação? A primeira vez que eu ouvi falar de meditação foi do Nuno Cobra, que era o treinador físico do Ayrton Senna, e ele fala lá no livro dele, eu esqueci, Semeando... Bom, enfim, eu esqueci o nome do livro, é um livro muito bom se você quiser ler e quiser atingir alta performance. O Nuno Cobra, ele fala como é que ele, enfim, treinava o Ayrton, né? E uma das coisas que era imperativo no treinamento dele era meditação. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de meditação. Eu falei, nossa, se o Ayrton Senna meditava, e eu sou um fã apaixonado do Ayrton, né? Quem não é? Mas enfim, e a primeira vez que eu ouvi falar de meditação, mas eu nunca meditei, tá? E eu fui meditar mais pra frente, quando eu comecei a ver os dados científicos sobre meditação. E eu não vou falar aqui sobre os dados científicos sobre meditação, sou nem qualificado para isso, tá? Se você quiser realmente entender um pouco sobre como a meditação pode melhorar a sua força de vontade, melhorar várias outras coisas, até físico, pressão alta, essas coisas assim, lê um livro que chama The Willpower Instinct, tá? Eu conheço só em inglês, pode procurar em português, tá? The Willpower, o Instinto da Força de Vontade, da Kelly McGonigal. E nesse livro ele fala como o meditar, ele malha, ele exercita. O cérebro, como qualquer outra coisa, é um músculo, tá? Acredite ou não, do mesmo jeito que se eu malhar meu braço, ele vai ficar mais desenvolvido. Se eu malhar meu cérebro, ele vai ficar mais desenvolvido. Então quer dizer que se eu jogar jogos de memória agora, a parte do cérebro que cuida de memória vai aumentar a massa cinzenta daquela parte do cérebro. Fisicamente vai aumentar a massa cinzenta daquela parte do cérebro. Se eu malhar jogos de foco, né? Inclusive, a segunda dica é você malhar o seu cérebro. Tem um site que chama Lumosity, com Y no final, lumosity.com. E tem até uma app no iPhone que chama Lumosity. E eu malho meu cérebro todo dia, acredite ou não. O fato de fazer pequenos exercícios, de jogar, eu sempre gostei de jogar, né? Mas o fato de fazer pequenos exercícios vai fazer com que você desenvolva, aumente a massa cinzenta daquela área. Então pode ser que quando eu faço exercícios é incrível, tá? Eu estou fazendo faz já um tempo, tá? E a memória melhora, o foco melhora, um monte de coisa melhora. Mas voltando à meditação, uma das coisas que eu faço que funciona muito bem é aumentar o meu foco. A gente tem no nosso cérebro, não vou entrar muito em detalhe, uma parte do nosso cérebro que é aquela parte que
cuida dos instintos, ele quer instant gratification, né? Gratificação instantânea, ele quer dopamina ali na hora. E tem uma parte do nosso cérebro que está pensando mais no longo prazo, tá? É o que difere os homens dos macacos, alguma coisa assim. E quando você medita, quando eu medito, a massa cinzenta daquela parte do cérebro que tem a capacidade de ver mais ao longo prazo, tá? Ela fica mais densa. O que quer dizer com isso? Eu tenho mais força de vontade para fazer as coisas que me levam ao objetivo onde eu quero chegar. E na maioria das vezes nem tudo que você faz aqui é gratificação instantânea, né? No vídeo passado eu falei um pouco sobre como você adicionar dopamina às coisas que não são legais de fazer, mas nem tudo é gratificação instantânea, tá? Então o que eu faço? Eu malho meu cérebro. E quando a vez que eu medito, e nesse livro existem trocentas mil técnicas de meditação, não sei qual que você vai escolher para você, mas o fato é que o que eu queria deixar para você aqui desse livro, nesse vídeo, é: cuida do seu cérebro, começa a olhar como você pode cuidar do seu cérebro como um músculo, como você pode cuidar melhor, tá? O jeito que eu faço, eu acordo, primeira coisa que eu faço, eu medito por 20 minutos, tá? Meditação que hoje eu faço, não quer dizer que é certo, errado, é uma meditação que chama transcendental, é a meditação que eu acho mais fácil de fazer, porque eu sou um cara que meu cérebro está correndo, estou sempre procurando outras coisas e eu me distraio muito fácil, tá? Então esse é um tipo de meditação que eu aconselho. Você pode começar a fazer, mas se não tiver, no próprio livro do Willpower Instinct da Kelly McGonigal, ela fala, Gonigal, eu acho, ela fala um outro tipo de meditação que você pode fazer também. Outra coisa que eu faço, né, a segunda dica é jogar jogos. Eu jogo um jogo que chama Lumosity, não é barato jogar, acredite ou não, tá? Então eu acredito que quando a gente está comprometido com uma coisa, a gente paga por uma coisa, a gente tem mais resultado. Então, enfim, é um jogo que eu jogo todo dia e com essas duas coisas são as duas coisas que eu faço para cuidar do meu cérebro. Outra coisa que eu faço, talvez que seja interessante, é consumir carboidrato complexo, tá? Sei lá, arroz integral, aqueles carboidratos que, enfim, arroz integral, ou alguma outra coisa, batata doce, alguma outra coisa, porque o cérebro ele funciona melhor quando ele tem carboidrato complexo. Então se você está fazendo uma dieta só de proteína, tá? Toma cuidado com isso, que você pode estar deprivando o seu cérebro de carboidratos complexos que funcionam, enfim. Então são essas coisas que eu faço para malhar o meu cérebro, é isso aí. Então se você está gostando dessas dicas, assine meu canal do YouTube, tô louco para saber o que você está achando, deixa um comentário aqui abaixo agora e eu te vejo amanhã no próximo vídeo.